Vamos dar continuidade. Então, agora a gente vai falar sobre a gerência, a liderança, a supervisão e a auditoria. Então, o que é essa gerência? A gerência de enfermagem, no caso, ela é feita por um enfermeiro, né? Ele precisa ser enfermeiro. Então, o que é de sua responsabilidade? O que ele vai fazer? Ele é responsável pela organização do trabalho, dos trabalhadores, dos recursos humanos e da enfermagem. Então, esse gerente, ele é responsável em planejar as ações, o dimensionamento de pessoal, né? O nosso pessoal, no caso de enfermagem, o recrutamento, né? A seleção, as entrevistas, as provas. Ele é responsável pela educação continuada, ele é responsável pela educação permanente, ele é responsável pela supervisão de enfermagem, pela avaliação, né, de todo esse processo e o desenvolvimento. Então, o gerente, ele é responsável pela enfermagem, pelo corpo, né, pela composição. Então, ele é responsável em as escalas, né, de ter a quantidade correta de enfermeira, a quantidade correta de técnico de enfermagem. Ele é responsável pelos insumos, né, os insumos e o ambiente de trabalho, né, esse ambiente tem que ser salubre, tem que ser um ambiente adequado. Ele é responsável pelo recrutamento desse profissional, ele que faz a prova, ele que faz a entrevista, ele que seleciona, né, esses trabalhadores da unidade. Ele é responsável pela educação permanente, ele é responsável pela supervisão. Não é que ele faz tudo, né? Mas ele consegue direcionar. Ter outros enfermeiros, né? Selecionar outros enfermeiros para ficar responsável, por exemplo. Esse é o núcleo de educação permanente. A enfermeira Maria vai ficar responsável. A enfermeira Joana é responsável pela supervisão noturna. O enfermeiro João é responsável pela supervisão diurna. E aí, tudo isso ele consegue manter um bom funcionamento por parte dos profissionais de enfermagem, né? Ter uma boa organização. Então, ele define a hierarquia, né? De como tudo isso vai funcionar. Ele faz toda a divisão desse trabalho, né? Por categorias, por turno, por atividades, equipe diurna, equipe noturna, quais atividades vão ser desenvolvidas, para onde que vai, como que vai ser feito. Então, tudo isso fica a encargo da gerência de enfermagem. Então, a gente tem a divisão técnica. Então, o que essa divisão técnica é responsável? Como que ela vai atuar? No planejamento e na coordenação e na supervisão dessas atividades desenvolvidas. Então, ele tem o controle, ele vai conseguir controlar e avaliar todo o recurso humano, né, que são os recursos materiais, a estrutura física, se eu tenho a quantidade adequada de funcionário para estar atuando ali, então ele vai conseguir fazer todo esse dimensionamento técnico, né? Então, depois que ele faz isso, a gente tem aquele dimensionamento político, né? Que esse gestor, esse responsável, ele vai gerenciar todo o trabalho. Por exemplo, o gestor de educação continuada. Então, ele vai gerenciar todo o seu trabalho, né? Que tema ele vai abordar, qual a melhor estratégia, como que ele vai empreender toda a equipe, como que ele vai atrair, de que maneira ele vai fazer essa educação continuada, como que ele vai desenvolver as suas tarefas. Aí a gente tem a dimensão comunicativa. Então, o que esse gestor ele vai fazer? Ele diz respeito ao caráter de negociação, né? Então, que negociação é essa? Então, esse líder, ele vai, mediante as suas relações de trabalho, ele vai negociar algumas tarefas. Um exemplo. Hoje a Alessandra
não conseguiu ir trabalhar porque teve algum problema, né? E é uma boa funcionária, trabalha bem, nunca faltou. Então a gente vai negociar, né? Às vezes esse gestor tá precisando de um plantão para repor, né? Então ele pode usar essa comunicação, né, essa avaliação do funcionário, quando ele é um bom funcionário, né, pra gente poder, não, então vamos conversar, vamos negociar, ou às vezes você quer trocar de setor, olha, eu tô querendo trocar de horário, eu tô de dia, mas tem um imprevisto familiar, algum problema, tem como? Então, existem essas negociações, né, dentro do corpo, né, de trabalho, no corpo da equipe e tudo mais. Então, a gente tem também a dimensão de desenvolvimento da cidadania. Então, o que ele enfatiza? É a organização nas necessidades de saúde. Então, assim, dentro do gerenciamento, a gente tem formas de organizar. O gestor ele vai organizar o plantão, ele vai organizar determinadas tarefas, ritmo de trabalho, divisão de escala. Então, o gestor ele consegue fazer todo esse gerenciamento. Isso determina o que? A assistência de enfermagem. Então, se esse gerente ele faz uma definição correta, ele faz um cálculo correto de dimensionamento de profissional para todos os setores da equipe, do seu hospital, ele vai ter uma assistência de enfermagem de boa qualidade, né? Então, eu não vou colocar 2 técnicos de enfermagem no setor, por exemplo, onde eu preciso de 5. Então, se eu coloco 5 e mantenho um quadro correto, um quadro fiel, né, um quadro justo, né, como se manda o dimensionamento, eu vou ter assistência de enfermagem realizada de qualidade. Diferente se eu colocar 2 técnicos, né, eu vou ter uma assistência ruim. O paciente ele vai sair prejudicado e o colaborador também vai ser saturado com as atividades que ele tem que desenvolver. Aí a gente já entra na parte da liderança, né? Então, o que é a liderança? É a capacidade que uma pessoa possui de conduzir um grupo de indivíduos. Então, eu preciso de um bom líder, né? Eu preciso de um espelho, né? Uma pessoa que saiba liderar, que saiba comandar, que saiba, né, dirigir tarefas. Então, quando a gente tem um bom líder, a nossa equipe, ela funciona adequadamente, né? Eu tenho colaboradores que conseguem desenvolver as tarefas normalmente, sem problema nenhum, porque eu tenho por trás de uma equipe um líder excelente, de excelente qualidade, que tem a capacidade, né, e o perfil de líder. Então, dentro dessas lideranças, a gente tem a liderança autocrática, né? Então, é uma liderança que ele explora e estimula as outras pessoas a se expor, a dar a sua opinião, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma equipe de 5 pessoas. E a Alessandra chega e fala, a gente vai fazer banho no leito sem jogar água no paciente. E dou a minha, né, meu ponto de vista. E não abro brecha para ninguém se expor. Nessa modalidade é diferente. Onde eu chego, gente, vamos dar um banho no leito diferente hoje? O que vocês têm ideia? O que vocês podem sugerir? Aí, vamos dar um banho no leito, sim, vamos jogar bastante água no paciente. Então, assim, ele abre brecha para as pessoas se unir àquele pensamento e poder chegar ao desenvolvimento de uma atividade de uma maneira diferente. E a liderança democrática, ela também faz com que o estilo de liderança, ela leva em consideração o desenvolvimento das habilidades e a capacidade desses profissionais. Então, assim, eu tenho a Alessandra que ela me deu uma opinião de como melhorar o setor, então eu vou avaliar essa situação. A ideia dela é boa, então vamos seguir, vamos colocar em prática. É você ser democrático, né?
Porque às vezes a gente tem um pensamento, só o meu pensamento, a gente, vamos seguir só o que eu quero. Então, vamos pela direita e seguir a direita e sempre pela direita. Então, então a gente vem uma outra pessoa com um pensamento diferente. Então, é você saber reconhecer e utilizar essas ideias também, né? Que são essas ideias produtivas, né? Que pode até melhorar todo o funcionamento do setor. Aí a gente tem aquela liderança autocrática. Então, eu sou líder da minha equipe, e só a minha opinião que basta, né? A Maria, ela é uma pessoa preguiçosa, não confio muito no que ela me diz, eu coloco ela como pouco merecedora de confiança. Então, existe essa liderança que, na minha opinião, é uma liderança ruim, né? Porque todas as pessoas, ela consegue ajudar em todo o processo, né? Eu, com a minha opinião e a sua, a gente basta avaliar se aquela opinião é necessária para aquele momento, né? Então, um bom líder, um bom gestor, ele consegue avaliar todas essas situações e saber direcionar suas tarefas, ele sabe gerenciar situações, ele sabe coordenar tudo aquilo que acontece dentro do seu setor, dentro da sua unidade. Então, a gente tem o poder do enfermeiro líder, né? Então, esse enfermeiro líder, ele consegue cumprir todas as ordens, as regras pré-estabelecidas, ele tem uma responsabilidade nas execuções das atividades prescritas para esse paciente. Ele tem conhecimento, ele consegue direcionar a assistência de enfermagem a esse paciente hospitalizado. Então, ele avalia o paciente, ele faz prescrição de enfermagem, ele delega funções, ele delega o cuidado que deve ser feito com esse paciente de acordo com a necessidade do paciente. Então, esse enfermeiro, a gente tem ali os estilos de lideranças adotados. Então, quando o enfermeiro ele atende a uma necessidade do grupo de enfermagem, né, do grupo onde ele está pré-estabelecido, ele assume um estilo de liderança democrática, né, e participativa. Então, ali ele vai definir todo o cuidado desse paciente junto com a equipe, né. Então, qual é o melhor banho a ser dado, qual é o melhor curativo, qual a melhor conduta a ser seguida. Então, a gente tem o supervisor de enfermagem, né? Então, a supervisão, ela vem sendo caracterizada como uma função administrativa que envolve um processo de organização contínua de pessoas com a finalidade de desenvolver e capacitá-los para o serviço. Então, o supervisor de enfermagem, ele assume o plantão, ele organiza, ele consegue... faltou funcionário, ele consegue ter esse poder de remanejar de um outro setor ou buscar um outro colaborador para vir. Ele tem a função de orientar a equipe, de gerenciar os problemas e os atritos, né, que possam ocorrer durante esse plantão. Então, geralmente, os hospitais se tem um supervisor de enfermagem por período, que é delegado pelo gerente de enfermagem. Então, o que esse supervisor de enfermagem ele vai fazer durante esse plantão, né? O que ele pode desenvolver? Ele pode identificar as necessidades da assistência de enfermagem, né? Faltou algum aparelho, faltou alguma coisa, ele pode ir atrás. Consegue resolver problemas administrativos também, consegue. Ele pode elaborar regras, elaborar e implementar normas, procedimentos rotina, ele pode fazer a manutenção de um sistema de informação. Então, tudo que diz respeito à gerência de enfermagem, aos insumos, à estrutura física, ele tem essa autonomia para poder ajudar no processo. Então, a supervisão de enfermagem, ela abrange 3 etapas, né? Ela planeja tudo que pode
ela faz o planejamento desse desenvolver do seu plantão, das atividades, né, do hospital como um todo. Ele faz a execução das suas tarefas, né, e aí depois ele, ao final, ele faz a avaliação de tudo aquilo que ocorreu durante o seu plantão, das suas atitudes, né, seja ela implementação de normas, enfim. Ele faz essa avaliação. Tô no ponto certo? Preciso melhorar? Vamos voltar um pouquinho, né? Ah, eu remanejei um funcionário da UTI e é um setor crítico, eu poderia ter remanejado da enfermaria. Então, ele faz essa avaliação para até poder melhorar posteriormente, né? Às vezes ele toma uma decisão que não, no momento não era melhor a ser feita. Então, ele tem que ter a avaliação dessa assistência prestada, né? Mesmo que seja mais por parte administrativa, mais burocrática. Então, a gente parte agora para as auditorias de enfermagem. Então, o que é auditoria? É uma avaliação sistemática e formal de uma atividade prestada a esse paciente, né, por algum colaborador. Então, a pessoa que faz a auditoria dessas execuções, dessas tarefas, né, que seria o prontuário físico do paciente, ele é uma pessoa que não é envolvida diretamente em assistência de enfermagem, né? Então, existe um enfermeiro auditor, né, que vai fazer toda essa avaliação dos cuidados prestados. Então, a auditoria em enfermagem é a avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem prestada ao paciente. Então, ela verifica através de anotações de enfermagem do prontuário todas as atividades, tudo que foi feito com o paciente. Então, ela vai ver a checagem de medicação, relatório de gasto de material, de punção, de curativo, ela avalia o relatório de enfermagem. Então, baseada nessas auditorias, que ela avalia também a questão financeira, né? O que foi utilizado, né, na conta desse paciente, o que vai ser cobrado. Então, ele fez uma punção, usou um abocate, então ele vai cobrar só um abocate. Aconteceu um evento adverso, né? O que é evento adverso? É uma coisa que não deveria acontecer com esse paciente. Fez uma flebite, perdeu acesso, extravasou. Então, ele vai, mediante o relatório de enfermagem, né, vai estar ali. É um paciente idoso de 60 anos com rede venosa prejudicada. Então, aqui ele já vai conseguindo observar que essa flebite pode não ter acontecido por falha da assistência, né? Paciente com fragilidade capilar, né? Tem sim um risco também, né? Não vamos nos eximir da responsabilidade dessa flebite, mas existem fatores de risco que podem acontecer, né? Então, o auditor de enfermagem, ele é uma peça fundamental, né? Para saber se essa assistência está sendo prestada de qualidade, na questão financeira também, né, da unidade hospitalar. Então, a gente tem a auditoria operacional, que ela consiste na realização de atividades voltadas para o controle das ações. Então, seja na condição de rede física, no mecanismo de regulação e no desenvolvimento das ações de saúde. Então, ele vai fazer toda a avaliação, aconteceu um problema, enfim, na assistência do paciente, ele vai atrás para poder analisar, para ver o que aconteceu nesse trajeto, sei lá, vamos dar um exemplo. O paciente está internado há 5 dias, não, 20 dias. Internou para fazer uma angioplastia. Geralmente o paciente interna para fazer uma angioplastia, fica 5 dias, faz a angioplastia, né, com o cateterismo e vai embora para casa. Quando esse paciente está lá 25 dias internado, mas espera aí, o que aconteceu, né? Então, vamos avaliar aí nesse processo de internação, o que aconteceu com esse paciente que era para ficar 5 dias internado e ele está lá 20 dias internado. Então, ele basicamente é um trabalho em conjunto com a auditoria analítica, né? Ele baseia no desenvolvimento de atividades que tem como objetivo aprofundar mesmo e analisar os aspectos específicos do sistema de saúde, né? Ele vai avaliar o quê? A situação que esse paciente está internado,
Tá internada há 20 dias, o que que tá faltando? Tá faltando antibiótico que não veio, então vamos atrás desses antibióticos. Por que que não tem esse antibiótico, né? O paciente, se ele estiver recebendo antibiótico, ele vai demorar 5 dias, né? Faz o tratamento e vai embora. Tem 10 dias, o que que aconteceu? É financeiro? O hospital não se dispõe do dinheiro? Então, ele vai fazer toda uma análise para montar uma estratégia de melhoria na assistência, né? A gente pode acontecer o erro? Pode, isso acontece. Mas eu preciso analisar os erros e tentar melhorar. O que eu não posso é continuar errando, né? O que o sistema não pode continuar falhando com o paciente, né? Erramos, então vamos traçar metas para que isso não ocorra mais, né? Não venha a acontecer com o paciente, que na verdade, a nossa espera, né? Que esse paciente interne no hospital, ele receba uma assistência de qualidade adequada, ele melhore e a gente consiga devolver ele para casa da melhor maneira possível.